Sabe aquela impressão que um prazo vai fazer com que uma coisa realmente seja feita? Não sei. Principalmente se aquele prazo tiver uma consequência óbvia, do tipo, vou perder meu avião se eu não chegar no aeroporto? E aquela ideia de que o trabalho vai sempre ocupar todo o espaço que a ele é destinado? E é a ideia de fazer tudo na última hora. Nenhum trabalho é ruim. O ruim é ter que trabalhar. Fala aí, meus chanfomples, eu sou o Valeriano, esse aqui é o episódio 2 do Valeriano Show e eu conversei com o Alberto Souza do Dev Eficiente. E a gente falou sobre essas coisas e muitas outras, sobre como se organizar para estudar, aprender coisas novas e até atingir objetivos práticos mesmo de trabalho, de começar no novo trabalho já arrebentando, sentar na cadeira quente sem queimar o popô. Além de dar um monte de risadas e até falar um pouquinho sobre futemas. Espero que vocês gostem desse episódio. Deixem aqui o comentário dizendo com quem que eu deveria conversar. Vocês estão gostando desse formato? Vocês estão achando chinforínfolis? Me deixa saber. É nóis. Fala mais, aproveita. Fala sobre o seu canal. Fala sobre a sua playlist de Clojure. Boa. Quando eu tava me preparando para entrar no Nubank, né? Entre eu sair da empresa que eu trabalhava antes, que chamava Zup, eu trabalho sempre eu tô em 2 empregos, não de maneira ilícita, de forma alguma, beleza? Eu tenho meu canal no YouTube, da Eficiente, dou aulas de arquitetura, design e tudo mais, tem um conjunto de coisas que a gente faz lá. E essa é uma iniciativa minha própria e eu geralmente também tô trabalhando, né, em alguma empresa como funcionário padrão, CLT e tal. Eu tava trabalhando na Zup, aí eu, enfim, né, recebi a proposta de trabalhar no Nubank, achei que valia a pena, mas também eu queria tirar um tempo pra, ficar de boa. Então eu consegui negociar, né, no meu caso lá, deu certo, tive 2 meses de preparo, de tempo para sair de um trabalho para o outro, por sinal, esse tempo mostra que eu sou muito bom em ficar de boa, né? Eu tô bem preparado na minha vida para quando eu puder ficar sem ter nenhuma responsabilidade. Preparado eu já tô. Eu não sei como é que vai ser, mas preparado eu já tô. Entretanto, contudo, eu queria chegar lá no Nubank, né? Eu fui contratado para um nível mais alto de engenharia e tal, para trabalhar, né, com educação e engenharia. É basicamente o mesmo trabalho que eu faço no Deficiente, mas obviamente focado no Nubank. E eu queria chegar lá, eu sabia que ia ter muita coisa de Clojure, ia ter deficiência relacionada a isso, ou ia ter necessidade, né, relacionada a isso. E eu queria chegar lá já me sentindo meio que onboardado na empresa, sabe? Assim, eu não queria... Uma coisa minha, só para deixar bem claro isso, uma coisa minha, né? O Nubank dá o tempo suficiente para as pessoas se sentirem em casa, né? Se adaptarem ao ambiente no Nubank, super massa e tal. Mas eu queria chegar lá já meio que preparado para essa parte técnica, jogando. Então foi uma decisão minha. Eu li aquele livro Como Arrebentar nos 100 Primeiros Dias, ou algo do gênero, sei lá o nome do livro. E tal, eu falei, eu quero fazer isso. Eu ia chegar em outubro e eu queria fazer uma entrega relevante até dezembro. Então eu já cheguei com esse plano, e eu sabia que para esse plano dar certo, eu precisava estar me sentindo confortável com o Clojure. E a stack por cima do Clojure. Então, eu me considero uma pessoa super bem capaz, assim, né, de montar plano de estudo, uma coisa mais transacional com a educação, né? Eu tenho esse objetivo, quero chegar lá, então eu monto um plano para chegar lá. Fiz isso, né, para a parada do Clojure, e aí eu fui documentando isso no meu canal do YouTube. E assim, documentando porque você, todo mundo sabe aí, né, quando você cria conteúdo e você faz isso muito tempo, tudo vira fonte de inspiração para transformar em conteúdo. E era um conteúdo que fazia muito sentido para o meu canal, porque lá a gente fala muito sobre design de código, arquitetura, enfim, né, eficiência para entregar software. E também fala muito sobre aprender, educação, que é uma área que eu, enfim, né, também me especializei bastante. Falei, vou postar aqui. Postei, obviamente que eu postei, porque eu achei que poderia chamar atenção, né? Não foi, vou postar sem nenhum tipo de intenção. Mas assim, eu atirei onde vi e acertei, não muito longe de onde vi, mas uma certa distância ali. Então hoje em dia tem bastante gente, né, que acessa lá. Quando a gente fez análise de métrica do canal, Clojure e palavras-chave relacionadas a Clojure trazem gente para o canal. Já chegou gente para trabalhar no Nubank que mandou mensagem para mim dizendo, olha, parte do meu preparo envolveu ver seus vídeos na sua playlist sobre Clojure. E assim, de forma alguma, eu sou uma pessoa que sou referência em Clojure, né? Não sou especialista na linguagem, né? Eu sei o suficiente para conseguir navegar bem no Nubank, para entender os códigos, navegar pelos repositórios, fazer bem o meu trabalho.
Mas foi mais ou menos isso que rolou e enfim, né? É mais uma prova aí que de vez em quando você acha que o seu conteúdo tem X ou Y valor e a coisa mais fácil para você fazer é simplesmente não pensar nisso. Você vai lá, faz. E o pior que pode acontecer é ninguém ver. Perfeito. E tá tudo certo. Ninguém vê, tá tudo certo. Acontece, faz parte do jogo. Eu tô nessa de programar os papos agora, né? Fiz com a Nish, que nesse momento não subiu ainda. Aí tô fazendo esse com você, que vai subir semana que vem, tudo dando certo. Muito por isso também, que eu tenho ali uma intenção de criar conteúdo e tal, de vez em quando eu dou uma palpitada ali, mas os meus intervalos são tão pequenos que cara, o universo da tecnologia muda entre um vídeo meu e outro, né? Então é um intervalo ali de 6 anos, mais ou menos. Aí quando eu comecei a pensar nisso, poxa, podia fazer um podcast, né? Mais um, porque não, né? É o que está faltando no mundo, tem tão poucos. Eu falei, eu vou fazer um podcast, mas aí algo que me interessa, um conteúdo que eu consumiria, e de verdade, né? Sem aquele clichê que as pessoas falam, faça algo que você consumiria. Beleza, falar é fácil, né? Mas aí a conversa eu tô consumindo agora, live, no momento, entendeu? Entendi. Enquanto eu tô trocando ideia com você aqui, eu já tô sendo cliente desse conteúdo que vai ser Demais. gerado aqui. Animal. Eu acho que é isso. Eu acho que eu particularmente gosto dessa abordagem, né? Eu tenho uma agência que atende meu canal, que eles mandam, enfim, né? Eu queria que meu canal melhorasse, né? É um local importante de reconhecimento para que as pessoas eventualmente entrem no Dev Eficiente, né? No ecossistema e tudo mais. E a minha proporção de vídeos gravados versus pessoas inscritas, quando você compara com outros canais do cenário de tecnologia do Brasil, não é uma proporção animal, né? Sei lá, eu já gravei, talvez, acho que eu já gravei mais de 400 vídeos, 400 ou 500 vídeos. E eu tenho 15 mil e poucos inscritos. 15 mil pessoas que acompanham é massa, animal assim, né, puta? Animal. Mas, se você for olhar os números friamente, tirando o quão legal é ter pessoas que te seguem, que te admiram e tal, olhar só pro número, a relação de vídeo produzido versus pessoas inscritas, ela é desbalanceada. Mas parte disso é essa estratégia, né? Eu só gravo o que eu quero. Exato, eu Eu acho não que esse é um tenho, bom jeito, cara. eu não tenho um approach de vídeo de cauda. A agência agora que me atende traz alguns conteúdos mais de cauda longa que fala, né, que tem sempre gente buscando e eu adapto pro estilo que eu entendo que é o estilo do canal. Mas os vídeos que vêm da minha cabeça são que vêm da minha cabeça, eu gravo como eu quero, por isso que eu não edito, por isso que eu gravo com essa câmera aqui que eu tô falando com você e tudo mais. É o que tem pra hoje, quem gostou, gostou, quem não Pronto. gostou, tá tudo certo. É parte do charme, Albi. E uma coisa que é legal de falar também sobre isso, né? Que se você tem dúvidas, se você, não você, né? Outras pessoas têm dúvida de, pô, vou publicar isso daqui, né? Mas e se alguém falar mal? Fala assim, olha. Aprenda uma coisa muito importante. O seu canal é uma pequena ditadura. Se alguém fala mal, você simplesmente apaga e bloqueia ela do seu canal. Então, quando eu digo falar mal, é ser mal educado, entendeu? Sim, claro. Ou algo do gênero. Você não precisa lidar com isso. O seu cérebro é mágico. Porque quando você apaga e você não vê mais, Acabou. você não vai ver mais. E vai dar uma semana, você não vai nem se lembrar do que a pessoa escreveu ou o nome dela e vai deixar ela no cantinho dela de hater lá, né? Cara, Já essa é leva o uma ódio dela dica pelo mundo. espetacular, cara. Eu faço isso em todas as minhas redes. Foi mal educado, não existe nem reply. Adeus. Tchau. Bloqueio. E é isso. E eu não quero que compre nada meu, tá tudo bem. E se for cliente, pode pedir reembolso, eu dou. E se já tiver inspirado a reembolso, eu dou do mesmo jeito. Pronto. Não, né? Não A quero nada. internet é hostil mesmo, vai ter, né? Vai ter. Eu acho que a não, preocupação das pessoas não é infundada, porque vai ter, vai rolar. Mas a sua solução é perfeita, cara. Cada um com seus problemas. A não ser que você está sendo um idiota, né, na internet, aí é outra história. Mas você está ali, fazendo o seu trampo, criando um conteúdo bacana. O nego vai falar, você é mó burro aqui. Beleza, a sua opinião é sua, fica com ela. Isso, tchau. Não preciso de... Já tem muito desafio na vida pra ter gente tipo pra baixo. Faz isso também. Você me fala mais sobre o Dev Eficiente, o que é, como que funciona. Cara, tem 4 anos agora, 4 ou 5, né? No início... É que se eu falar de marketing digital,
e esses gurus de marketing digital, talvez as pessoas já cancelem nós dois aqui, né? Na hora que eu falar. Mas enfim, Mas entretanto. aí é a pequena ditadura. Pequena ditadura, né? Cara, tinha uma época assim, né, que eu falei, pô, acho que eu já tenho conhecimento suficiente para tentar prosperar mais, além do que eu tô tentando fazer, né? Trabalhando para outras pessoas super legais e tal. E aí eu comecei a escutar um desses caras que são gurus de marketing. Quando eu falo guru, não é que ele é o ápice do conhecimento. É um guru que foi conhecido no mundo do marketing digital, enfim, né, conseguiu prosperar na área dele, independente se ele faz uma coisa que a gente acha certo ou errado. Mas uma coisa que eu aprendi na minha vida, assim, foi que se uma pessoa chegou em um lugar que eu desejo, e ela não é bandida legalmente falando, porque tem a imoralidade e a bandidagem, né? Então, se ela talvez seja imoral, eventualmente, mas não é bandida, eu geralmente considero que eu tenho alguma coisa que eu possa aprender com ela. Dentro de toda aquela lama, de vez em quando, extrai uma coisa que você fala assim, caramba, isso daqui... E aconteceu isso com esse cara. Um cara que era professor do CrossFit que eu fazia, ficou fissurado nesse cara, fissurado, usava pulseira, vendeu a participação dele no CrossFit para fazer o negócio. Ele falava assim, velho, eu vou chegar no final do ano, eu vou fazer isso, isso e aquilo. E o meu primeiro pensamento foi assim, velho, o cara te vendeu que você vai ficar rico? Aí ele, sim, falava que sim, né? Falou, velho, você não sabe que isso é bandidagem, caralho? Como assim? Não existe vender que você vai ficar rico, que você vai... Tipo assim, é a promessa mais falsa do mundo, que não depende só de você, né? Não depende só do seu, não tem nada garantido e tal. Mas ele falou tanto, que eu falei assim, eu vou escutar. E esse Só cara... pra poder xingar com propriedade. Eu quero chegar com chat, tipo isso, xingar com propriedade. E esse cara tinha um podcast, eu comecei a escutar. Falei, gente... Tem coisa aí. Tem coisa aqui, né? Eu identifiquei muitas coisas que ele falava com o que a gente fazia na Kaelon, sem saber. Ele tinha uma maneira estruturada, por baixo da fumaça, ele tinha uma maneira estruturada de entregar conteúdo que me lembrava muito o que a gente fazia na Kaelon, sabe? Conteúdo aberto. Como um instrutor, você fala? Pensa no blog da Kaelon, nas apostilas abertas. Perfeito. Mas ali na Kaelon, era naquela época, obviamente, né? Hoje não, mas naquela época era tudo meio caótico. Por que a gente deixou a apostila aberta? Deixou porque a gente queria expor o nosso trabalho. Enfim, acreditava que aquilo de alguma maneira podia gerar valor. Só acreditava. E a gente fez isso com outras e tal. E aí eu falei, caramba, legal. Vou seguir o que esse cara tá falando. Aí daí surgiu o canal do DF Eficiente. Foi o meu primeiro passo. Boa. E a gente já tinha, né, por ter dado muita aula, feito palestra, então a gente tinha essa habilidade de criar coisas, de criar conteúdo, de falar, a gente não se sentia... Enfim, né? Não tinha uma trava técnica. Quando eu falo trava técnica, de ficar de frente para a câmera, não era uma coisa que pesava, pelo menos para mim ali. Eu comecei a gravar, no início eu gravava de tudo que eu gostava. Eu lembro que os meus primeiros vídeos foi sobre o estudo, né, sobre o poder da prática deliberada, como sempre, porque eu sempre fui uma pessoa que ganhou mais conhecimento através do treino do que no campo de jogo, né? Eu tentei encontrar esse caminho na minha vida de poder me especializar no que eu queria, sem necessariamente ter que vivenciar o tempo inteiro no trabalho. Então eu sempre usei mais o trabalho como validação do meu conhecimento do que um espaço para eu crescer de fato. Perfeito. Em termos de conhecimento. Comecei a gravar, né, das coisas que eu já tinha prontas ali, né, e tal. O feedback inicial foi legal, assim, né. Os meus vídeos hoje são toscos, mas os de antigamente eram tipo ridículos, em termos de algum tipo de produção. Assim, eu saí do 0, talvez por nota 4 ou 5. Aí comecei a gravar. Eu sabia que uma coisa, eu tenho essa característica forte, né, de ser consistente na parada, né, de conseguir aguentar ali. Aí eu falei, vou gravar. No início eu comecei a gravar, eu comecei a achar as coisas, e aí no final eu me achei. Então aqui eu vou falar sobre, assim, né, eu me achei e continuo me achando, mas o meu primeiro achado foi aqui eu vou falar sobre controlar a complexidade de código, como que a gente pode fazer isso, né, como que você pode ser eficiente escrevendo código, e como que você pode estudar também de maneira mais eficaz. Comecei a fazer, disso surgiu a primeira versão do que a gente chamava lá atrás de jornada Dev Eficiente, né, que era o meu treinamento em si, ultra focado em você escrever código, tentar controlar a complexidade em cima da tese de complexidade de código que eu tinha criado.
Eu até fico... Quando a pessoa fala que criou alguma coisa, sempre vem muitas aspas, né? Porque, assim, né? Como assim você criou alguma coisa? E também quando eu criei e alguém me disse que eu tinha criado, eu respondi do mesmo jeito. Falei assim, velho, o mundo é gigante. Obviamente que eu não criei nada. Mas quando eu mostrei a tese de controlar a complexidade do código, eu escrevi sobre isso no meu Medium, que chamava? Medium. Eu escrevi uma vez um post que eu chamei de DDD da massa, no meu Medium. Acho que eu lembro disso, cara. E era um super dump de como eu tentava, né, escrever código que de alguma maneira resolvesse problema de negócio, controlando complexidade. Eu juntei umas teorias. E aí teve um cara que era doutor de Pernambuco, da Universidade Federal de Pernambuco, que falou assim, foi você que criou? Aí eu falei, velho, eu não sei se foi eu que criei. Eu tô escrevendo porque eu acho que é relevante, assim, mas assim, Deus sabe. Aí ele falou, acho que isso dá uma tese de doutorado. Eu acho que não tem nessa linha. E aí daí surgiu os primeiros módulos do Dev Eficiente. A tese ali, né, na ZUP eu contratei um doutor que explorou a linha de pensamento, então realmente foi uma criação. A gente publicou em eventos acadêmicos e tudo mais, como tema inovador e na área de design de código, né, chama Cognitive Driven Development ali. Aí a primeira versão do Dev Eficiente foi isso. Um módulo de como estudar direitinho e um módulo com dois desafios ou três, você fazer um serviço inteiro. E aí a ideia era que fosse agnóstico de linguagem de programação, muito focado em design. E aí eu exercitei isso nos últimos anos, né? Ele foi crescendo, Dev Eficiente, né? Teve gente que foi acreditando. Ali a gente foi vendendo. Aí teve a época que eu fazia, né, esse modo de vou lançar o curso tem X semanas. Aí depois eu percebi que era um esforço muito grande para mim ficar 6, 7 semanas entregando conteúdo, então eu deixei vendendo o tempo inteiro. Aí eu não falava nada do Dev Eficiente e volta e meia pingava uma pessoa assim, comprando. Falei, caramba, esse povo tá comprando, eu não tô fazendo nenhum esforço para vender. Gente que me criticava, falava assim, velho, eu comprei, mas assim, eu tive que lutar para achar um treco seu aí, viu? Porque eu gostava do seu trabalho e tal. Aí eu comecei a levar de maneira mais séria. Então hoje, realmente, acho que dá para dizer que é uma empresa, né? A gente chama de Dev mais eficiente. É uma empresa mesmo, assim, né? Nada gigante nem nada, mas a empresa funciona, assim, uma empresa, né? E funciona. A gente hoje já tem mais de 2.000 alunos, né, no Dev mais eficiente, e o nosso mote ali é de facilitar a entrega de software. Então a gente hoje não fala mais só de complexidade, né? Mas a gente é bem focado nesse público que já está trabalhando, que está nessa segunda fase, né, de dev, que assim, eu já aprendi sobre, sei lá, código limpo e não sei o quê, e estratégias, né, de arquitetura, design, mas eu aprendi, eu não masterizei. Então a gente pega esse público que quer masterizar, então a nossa didática é muito para isso, e a gente fala de software por vários ângulos diferentes, o que também diferencia a gente. Então vou dar um exemplo que é o que mais chama a atenção da galera, um dos que mais chama a atenção, né? A gente tem um curso de engenharia de requisito. E aí todo mundo... Gostei do nome já. Então, assim, né, é engenharia de requisito para dev. Tudo que a gente faz é focado em quem é dev. A gente entrega tudo para dev, em geral. E esse chama atenção porque a galera começa a fazer e eu falo assim, olha, a maneira mais barata de você ganhar eficiência na entrega de software é você fazer o que precisa ser feito. Antes de mais nada. E tem um monte de coisa escrita sobre isso, é uma disciplina importante da faculdade. E aí eu pergunto assim, quem aqui já comprou um livro proativamente, ou assistiu uma palestra no YouTube, ou leu um post de blog sobre engenharia de requisito? Proativamente. O professor não pode ter mandado a professora. Ninguém. Então a gente ataca por múltiplos ângulos. Aí passou o tempo, eu me juntei com o Maurício Anish, né, com o Rafael Ponte, e nesse momento aqui que a gente está gravando aqui o podcast, também agora tem uma nova pessoa que chama Daniel Romero, que é um cara muito especializado em IA no geral, mas em engenharia de IA. Mas, de novo, a gente tem uma especialização em engenharia de IA, especialização, mas é um curso livre, de engenharia de IA, voltado para dev. Então, hoje a gente já se entende bem com isso, né? A gente atua para facilitar as pessoas que treinam com a gente a entregar software de maneira mais eficaz. Massa. Eu acho que esse é o nosso mote ali, então a gente vai acomodando coisas que a gente entende que são importantes para entregar software. Então, só mais um exemplo para parar de falar.
Não precisa. Você fala maestralmente, Albi. Então eu criei um curso de troubleshooting. Porque, pô, todo mundo treina a escrever código, mas na hora que dá pau lá na parada, fica um Deus nos acuda desgraçado. Barata voa. Porque você fica ali, né, a sua habilidade cai, porque você fica nervoso ou nervosa para resolver. E tem assim, puta, tem muito conteúdo, não conteúdo de livro que vende em livraria, mas, ou em O'Reilly ou coisas do gênero, mas conteúdo acadêmico, mostrando, né, fazendo estudos sobre como as equipes têm dificuldade em resolver problemas que são mais críticos. Então, quando você tem esses crashes de severidade 1, 2, né, que o raio de impacto ali é gigante, as pessoas começam a chutar os problemas, né? Você vai ver se elas têm algum tipo de método para gerar hipótese, para validar a hipótese, para mitigar as variáveis ali da hipótese. Não tem, do tipo, vai chutando. Então a gente vai tentando criar os materiais de múltiplos ângulos diferentes, porque a gente entende que a entrega de software é afetada por múltiplos vetores, né? Não adianta você ser excelente codando se não souber o que vai fazer, ou se na hora que der pau, ou enfim, né, na hora que você vai fazer, deployar a sua parada, você não consegue acompanhar as métricas nos dashboards que existem, não sabe fazer log direito. Acho que a gente vai muito nessa linha. Tá. Cara, eu tenho uma certa confiança, assim, de novo, não sei a audiência disso aqui, como é que vai ser, né? Por enquanto ela é bem pífia, como diriam os galãs feios lá. Mas, inclusive, comenta aí se você concorda com isso que eu vou falar agora. Eu tenho o feeling que muitas dessas 10 pessoas que devem estar aqui assistindo a gente nesse momento têm uma certa identidade com isso que a gente está fazendo, ou comigo fazendo podcast aqui, ou você tendo um canal do YouTube que está morfando aí, ou está servindo de funil para um negócio mesmo, né? Então acho que vai ter gente interessada em entender como de repente fazer algo semelhante, tá? Eu queria saber então, porque eu sei que a sua vida ela é bem mais frenética do que a minha, até por conta de família, né? A minha família sou eu e a minha mina, é uma coisa um pouco mais gerenciável, negociável inclusive, né? Me fala um pouquinho, Albi, como é que você se organiza aí. Eu sei que você é um dos caras mais organizados que eu já vi, por mais que você tenha esse jeitão aí, a galera possa achar que não. Mas eu lembro da sua organização ser impecável. Eu queria que você falasse um pouco como é que você organiza o seu dia a dia, seus horários, porque tem o trampo, tem o canal, tem o Dev Eficiente, Claro. tem a família, né? Cara, eu acho que assim, mais do que organizado, que eu acho que eu não sou tanto, eu sou consistente. Acho que a coisa que eu consigo fazer é isso. E eu acho que uma coisa que me ajuda muito é que eu tenho muito bem definido. Esse ano está sendo um pouco de exceção. Que de vez em quando eu sou menos lineado do que eu deveria. Por favor. Uma coisa, né? Mas assim, eu gosto de livros de autoajuda, muito. E eu tenho muito sonho, assim, de em algum momento, né, deixar de ter a obrigação de ter a responsabilidade, né? Então, em todos os meus trabalhos, quando alguém pergunta assim, qual que é o seu propósito aqui? Aí eu respondo assim, parar de trabalhar. Não, mas você não tá aqui porque... Fala assim, então, meu amigo, se você precisa que quem esteja aqui tenha o propósito específico daqui, eu não sou essa pessoa. Meu propósito é cuidar dos meus filhos, ficar com a minha família e praticar esporte. Isso é o que eu acordaria com 70 anos e eu ia fazer isso, entendeu? Assim, de boa, sem galho nenhum. Então acho que essa é uma coisa que me ajuda muito. Que eu sei que a minha prioridade é cuidar da família e cuidar de mim. E aí, isso é como se fosse... A galera gosta dessas expressões, né? A North Star, o seu... Um negócio assim. Então, isso me ajuda em toda decisão que eu tomo. Perfeito. Então, eu acho que essa é uma coisa que é muito importante, assim, faz muita diferença pra mim, eu já falei isso pra outras pessoas, né? Como é que você sabe? Eu falo assim, velho, eu vou pensar nisso. Então, os empregos que eu trabalho são moldados para acomodar isso. Então, o emprego entra na minha vida, não a minha vida que se adequa ao emprego.
Então eu tento fazer isso, né? Obviamente, sendo sincero com a meu contratante, a empresa que está me contratando, falar assim, olha, o que eu posso te entregar é isso, eu tenho essa necessidade, se você achar que faz sentido para você, massa, se você não achar que faz sentido, bola para frente. Enquanto eu puder fazer isso, eu vou continuar fazendo. Obviamente que se imagina que deu tudo errado e os boletos começam a chegar e você cede ali, né? Mas acho que essa foi uma decisão importante para mim. Aí dentro desse cenário tem outra frase que eu li uma vez de um livro que ele fala que prosperidade, né? Riqueza no sentido de prosperidade é um comprometimento. Aham. Você precisa estar comprometido em chegar lá. E o meu nível de comprometimento para não ter responsabilidade é menor do que deveria ser quando eu olho para as pessoas que eu conheço, chegaram no lugar que eu gostaria muito de estar. Então, eu também aceitei isso. Eu aceitei. Eu falo assim, velho, se eu quisesse chegar lá, eu podia explicar aqui para minha esposa, fazer um combinado, falar assim, olha, nos próximos 2 anos, você só vai me ver de manhã e de noite. A É gente, isso. nesse momento, está falando em termos de sacrifício mesmo, né? Isso. Eu poderia falar assim, olha, você só vai me ver de manhã e de noite. Eu vou acordar às 5 da manhã, vou falar com vocês, vou tentar ficar ali no café da manhã, depois eu vou fazer meu trabalho CLT, depois eu vou fazer meu CLT por deficiente, e eu vou dormir, e eu ainda vou ter que fazer exercício, porque se eu não fizer exercício eu não consigo me manter saudável para conseguir fazer chegar. tudo isso. Mas eu não sou assim, então eu aceitei. Mas vem cá, Albi, porque da forma como você está falando, de novo, eu acho que boa parte de quem está aqui vai vir porque te conhece, não porque me conhece, tá? Mas se tiver alguém que não te conhece aqui, a pessoa pode ter uma impressão que eu acho que ela pode ser meio infundada, assim. Por exemplo, você mesmo já, nessa nossa conversa aqui, já deu uma dica de quem você é como profissional, como indivíduo mesmo, né? Esse papo, eu queria chegar lá no trampo novo, se eu tivesse que sentar na cadeira quente, eu não ia queimar a poupança, né? Então eu fui lá, aprendi Clojure, e o conteúdo que eu fiz, beleza, não sou especialista, mas o conteúdo que eu fiz já foi insumo para pessoas que agora estão trabalhando lá, que é um lugar que é referência nessa linguagem. Então isso já mostra que, assim, beleza, tudo isso que você está falando sobre ser um cara mais layback, mas Então calma aí. claramente você é um cara, é um dev eficiente, entendeu? Então, aí entra essa outra coisa. Entra essa outra coisa que acho que é a parte da falta de linearidade Tá. do raciocínio, né? Quando eu trabalhava lá Te naquela. atropelei. Não. Na verdade, sou eu que me atropelei, né? A verdade é essa. A verdade é essa. Quando eu trabalhava na Kaelon, tinha uma mina que trabalhava comigo, que ela falava assim, é muito difícil de vez em quando falar com você, porque você está falando de uma coisa e sem você dar aviso prévio, você está falando de outra. E aí é bizarro, eu falo, porque é ruim mesmo. O que acontece? Eu precisava, só que para conseguir chegar lá, né? Fala assim, beleza, eu tenho todas essas restrições, mas eu ainda quero chegar lá. O que eu tenho que fazer? Aí eu entendi, isso eu entendi mais cedo lá na Kaelon mesmo. Eu entendi que eu precisava ser o mais afetivo que eu pudesse para o que eu queria trabalhar. Então, eu tenho ondas na minha vida que eu invisto um tempo para conseguir ser muito afetivo para fazer alguma coisa. Então, eu vou dar um exemplo. Quando eu estava na Kaelon, a gente tinha que dar aula, você estava lá junto, a gente tinha que dar aula de temas que a gente dominava, temas que a gente não dominava e, eventualmente, temas que a gente nem gostava. Porque a nossa profissão era ser professor. E eu, enfim, né, depois de muitos anos eu falei isso para um monte de gente, eu falei assim, olha, gente, ser professor de tecnologia e criar tecnologia são duas atividades bem diferentes. Você pode ser uma excelente pessoa desenvolvedora e ser uma péssima professora. Você pode ser um péssimo dev e um excelente professor, professora. Você pode ser ruim nas duas coisas e bom ou boa nas duas coisas. Aí, né? Tem caso, né? Obviamente. Tem, sempre tem. Então eu falei, caralho, eu quero dar o máximo de aulas que eu posso na Kaelon para eu conseguir prosperar na Kaelon. Então eu aprendi a dar aula muito bem na Kaelon. Naquele jeito da Kaelon de dar aula. Então de vez em quando eu pegava um curso de manhã e dava de noite. Aconteceu. Não uma vez, mais de uma vez, inclusive. E por quê? Porque eu acho que eu tenho essa feature instalada em mim que eu aprendi em algum momento que se você ficar em cima de alguma coisa por tempo suficiente, você tem tudo para fazer aquilo muito bem. Okay. Então essa feature se instalou em mim e eu fui deixando ela cada vez mais eficaz. Então eu fui
fazia isso lá, aí eu falei assim, caramba, agora eu preciso treinar gente. Mas eu sou apenas uma pessoa, como é que eu vou treinar um monte de gente para dar aula? Aí eu criei um sistema de treinamento para preparar professores e professoras para a Kaelon, né? E aí eu ia tentando buscar esse canal de efetividade. Então, acho que você ainda estava lá nessa época, eu gravei um monte de vídeo comigo dando aula, que eu passava para as Sim. pessoas. Aí eu percebi que, pô, não tá dando, o tiro tá saindo pela culatra, que o povo tá ficando robotizado nas aulas, e aí tá recebendo uma reclamação do que deveria. Então, calma aí, esse não é o jeito de ser mais efetivo. Deixa eu procurar uma outra maneira de ser mais efetivo. Então, acho que eu tenho isso. Então, eu fiz Tá. isso várias vezes. Então, eu queria ficar bom em codar a aplicação web. Isso. E aí, sei lá, teve a época que eu tava codando com Ruby ali, com Rails. Aí eu fiz um monte de coisa com Ruby, com Rails, com Ruby, com Rails. Obviamente que eu não virei um valeriano, Nossa. mas eu me virei bem ali, entendeu? E aí eu faço isso múltiplas vezes. Então, tipo, no Clojure, o que que eu fiz? Eu falo assim, caramba, eu tenho 2 meses, mas eu não quero ficar o meu dia inteiro estudando Clojure. Mas todos os dias, religiosamente, de segunda a segunda, eu acordava e eu executava meu plano de treino por 1 hora. Todos os dias. Então, eu estudei para aprender Clojure como se fosse ir na academia pagando personal. Perfeito. E aí eu tenho essa habilidade que me salva. Então, eu consigo falar assim, nos próximos N tempo, eu vou fazer isso. Aí eu pego uma fatia do meu dia e aí vira uma coisa religiosa para mim. Aí eu tenho essa imersão, por assim dizer, e isso troca meu nível de tal maneira que depois eu consigo ter um período longo na minha vida onde eu uso esse conhecimento com bastante efetividade. E aí no final, meio que me cobram pelo que eu entrego e não pelo se eu apareço ou se eu não apareço, Massa. ninguém fica. E aí eu consigo fazer isso para maximizar o meu tempo útil de entrega na minha vida. Então, esse é o meu jogo, né? Então, Aham. se você for pegar agora nessa era dos LLMs, enfim, tá todo mundo tentando, né, ganhar vantagem com LLMs e tudo mais. Aí eu fiz bastante. Vou dar um exemplo. Quando você pensa em marketing digital, né, quando você pensa em conteúdo, é importante que você tente ser multicanal. Uhum. Então eu gravo, a minha fonte é meu vídeo no YouTube. Ia ser muito legal se meu vídeo no YouTube virasse um post no Instagram, virasse um post de blog, virasse um corte e tudo mais. Vai ter gente que contrata pessoas para fazer isso. Eu não contratei ninguém e eu faço. Um pouco pior do que se eu contratasse, mas ok. Então eu usei o LLM para me dar essa efetividade. Então acho que acho que esse é o caminho. Então, Tá. acho que é assim que eu E tenho aí é feito. nessa. Então, eu estou deduzindo, tá? Então, estou deduzindo que a continuidade disso que você está me falando é que essa mesma efetividade, claro que talvez não tão matematicamente, não tão robotizadamente, mas é essa mesma efetividade que te cria o tempo para você estar, então, com a sua família, dar a atenção que eles precisam ali, É isso. porque aí o chunk deles também é religioso, tanto quanto que você cria para estudar, para Isso. se aprimorar, né? É isso. Faz todo sentido. Faz sentido sim, cara. Eu tô no meio de uma, sei lá, tem um reacendimento de chamas de curiosidades tecnológicas aqui comigo que está acontecendo e tal. Eu comecei a desenvolver por conta de jogo, né? Isso lá há 58 mil anos atrás. E aí descobri que jogo era impossível de fazer, porque eu era muito burro, né? Aí fui fazer site. Eu acho que tá aí nessa mesma classificação aí. Aí agora, recentemente, eu comentei com a Nishi, inclusive, na nossa conversa, né? Eu descobri um cara que chama Casey Muratori. Ele é de jogo originalmente, mas ele tem falado bastante sobre performance, né? E aí, a bronca dele é que ele fala que hoje em dia a gente, como dev, né, como categoria, não sabe nem como funciona um processador mais. E que tem uma consequência direta dessa desconexão com estou programando e não sei o que é um computador, que a performance do software está sofrendo muito, né? Que as coisas poderiam ser muito mais velozes e tal. Claro que falando assim pode parecer que é um negócio meio high-horsed, né? Que ele é metido e tal, mas não é esse o ponto dele. Você vê que ele é um cara bem pé no chão, assim. Ele fala, se a gente soubesse um pouquinho melhor o que é um registrador, por que isso funciona assim e não funciona daquele outro jeito, talvez o software que a gente escreve fosse muito mais performático, porque o hardware que a gente tem hoje é muito mais brutal, mas numa
é escala que não dá para medir assim do que era 10, 20 anos atrás e tal. Então, o foco dele é todo esse, enfim. Mas aí ele reacendeu uma chama em mim ali que tem a ver com desenvolvimento de jogos, porque há 10 anos atrás ele fez uma série de lives criando um jogo do zero, inclusive engine, do zero mesmo, né? Literalmente. E aí, no começo, ele vai explicando ali como que funciona o C, como que funciona um processador, etc e tal, né? Falei, pô, legal, verdade, né? Faz tempo que eu não chego perto desse negócio, vou dar uma olhada, né? E aí, eu olhando ali, de novo, né? Aí tem todo um outro lance, porque agora não é só mais o C, agora tem o Rust, tem o Zig, tem o Odin, tem não sei o que lá, mas eu falei, não, eu vou focar nisso, porque eu não tenho esse tempo todo mais para ver as coisas, né? Então, eu tô meio que tentando entrar num espaço mental desse tipo. Eu vou criar chunks muito bem definidos aqui. Aí esse é o de estudar C, esse é o do trampo, esse é o de estudar alguma outra coisa que eu queira, o resto é de ficar com a mulher, esse aqui é o de ficar bêbado, que é para poder ter, sabe, esse compromisso comigo mesmo, né, com as coisas que eu estou interessado e tal. Porque depois de um certo tempo, precisa ser uma coisa que é dessa forma, precisa ter compromisso, senão não vai para frente, né? Eu tô me alongando um pouco nesse assunto porque eu acho que é uma coisa interessante de mostrar para as pessoas. Até no trampo recentemente me perguntaram, cara, como é que você aprende tanto? Eu falo, tem a ver com isso, tem a ver com parar e falar, beleza, então é isso que eu vou estudar agora. Isso eu não vou estudar porque não dá para ganhar todas, sacou? É isso. Tem a ver com isso, tem a ver com o que a gente risca mais do que com o que a gente põe lá para fazer, eu acho, né? Ah, eu acho, cara. Eu acho que esse negócio de colocar a janela. É que assim, né? Eu já tem certo tempo agora, né? Eu sou uma pessoa que aprecio muito o trabalho da academia em todas as áreas. Ali, né? Eu acho que esse trabalho de pesquisa, né? De fazer revisão, se as crenças que existem nas áreas estão dando certo. Computação tem um monte de crença e pouca evidência, né? Então a galera acha que fazer software desse jeito é o jeito XPT. Eu vou dar um exemplo. Que isso eu ia falar. Não, eu não vou dar exemplo, senão eu vou perder a linearidade. Eu vou falar do texto que eu li uma vez. Uma das áreas mais estudadas na parte acadêmica, quando a fala de psicologia, é os efeitos do deadline. É os efeitos do limite. Só que o que acontece é que tem ali, né? Pelo menos os estudos que eu tive acesso, eles mostram que tem uma diferença significativa quando você tem um deadline que é deadline real versus um deadline inventado. Então, por exemplo, você fala assim, você marca uma viagem para algum lugar e a viagem é naquele dia. E naquele dia você tem que estar de mala pronta, né? Você vai viajar. E geralmente todo mundo está de mala pronta para pegar o avião, o ônibus, o trem. Pouco importa o quê. Tem gente que se prepara bem antes, tem gente que faz em cima da hora. Mas a taxa de pessoas que perdem um voo, por exemplo, é pequena. É bem baixa. Ou para quem trabalha em empresas que têm prazos legais. Então, você tem um prazo legal, você lá pega esse mundo de fintech, então o Banco Central estabeleceu que você tem que suportar, não sei o que, naquele dia X e tal. Nem sempre da melhor maneira, de novo, mas geralmente a empresa suporta, né? Aí, obviamente, que de vez em quando eles suportam de uma maneira que todo mundo sai estressado, mal emocionalmente e tal, mas tem empresa que suporta de tal maneira que não é desse jeito e a coisa acontece. E eu vi isso muito dar certo na Kaelon, de novo, né? A Kaelon, para mim, foi um celeiro muito forte, então a gente tinha uma dificuldade, em determinado momento, muito grande de produzir novas apostilas, novos cursos. Demorava muito para escrever um curso novo. E aí quando eu li sobre isso, eu inverti o processo e eu pedia para a pessoa a ementa, e eu publicava a ementa no site para vender antes do curso estar pronto. Que eu já usava para validar o interesse das pessoas. Se tem gente comprando, quer dizer que chama atenção. Se não tem gente comprando, é uma métrica boa de observar se vale a pena continuar colocando esforço ali naquilo. E a gente entregou muito mais cursos em determinado intervalo de tempo pequeno. Pensa pequeno, 1 ano e meio, 2 anos, do que a gente entregue nos últimos 4 anos, por exemplo, se você comparar, entendeu? E, de novo, lá foi bem de boa. Eu falava assim, Valeriano, fala aí pra mim o seguinte, você quer que esse curso aqui de Rails, por exemplo, você acha que você consegue acabar em quanto tempo? Eu não vou chamar de estimativa, eu vou chamar de chute. Dá um chute. Eu acho que esse tempo aqui. Esse é um tempo que pra você tá confortável, tá bom pra você? Porra, tá. Então, beleza. Então, bora. Eu não ficava negociando, porque quem ia fazer a pessoa não era eu. Então,
Acho que esse é um erro, geralmente, das empresas quando falam em deadline, né? A pessoa que pede quer estabelecer o deadline para quem faz. A não ser que, de novo, seja um prazo legal, seja uma campanha que você vai lançar que precisa. Mas deadline funciona muito. Eu e Daniel acabamos de fazer com a especialização em engenharia de área da Mais Eficiente. Falou assim, Daniel, quando é que você acha que a gente consegue lançar o primeiro módulo? Ah, eu acho que dia 6 de outubro. A gente fez campanha dizendo, compra que dia 6 de outubro a gente vai ter o primeiro módulo. Pronto. E aí, dia 6 de outubro tinha lá as primeiras coisas, entendeu? Uhum. E tal. Então, só que quando você seta o próprio deadline e você não vai ofender ninguém, caso você perca o deadline, os estudos mostram que você simplesmente... Então, você fala assim, hoje eu vou acordar às 7 da manhã, vou estudar. Mas se você não estudar das 7 às 8, você estuda de 8 às 9. Se não for de 8 às 9, você estuda. Então tem essa frase, né, de um filósofo, poeta, eu sei lá quem que era, em inglês, de Algum 1940, maluco aí doido aí? que chama Parkinson Law. E ele criou uma lei, mas é mais uma força ela foi criada inicialmente para dizer assim, né, que uma organização, uma instituição, que o número de pessoas vai crescer, independente se o trabalho necessário aumenta. Então ele fez um estudo na organização dos Estados Unidos, que começou, sei lá, com 4 pessoas, e um tempão depois fizeram esse estudo em cima dessa frase desse cara. Sei lá, 3 anos depois tinha 20 pessoas, e o trabalho era o mesmo. Mas o drive era que uma pessoa queria ser chefe da outra. Então você vai, de alguma maneira, né, picotando o trabalho para justificar a contratação. E aí pegaram esse pensamento e fizeram para um monte de coisa. Então, por exemplo, cunharam essa frase: o trabalho se expande de modo a ocupar todo o tempo disponível. Uhum. Essa para mim é muito forte. Eu vejo muito acontecendo por todos os lados. E aí eu tento lutar contra ela de todas as formas. Eu tento lutar. Eu sou influenciado por ela. Para mim é como se fosse gravidade. Ela existe, tá me puxando para baixo. E eu tô tentando lutar ali contra ela. Então, os blocos de tempo que eu crio são inspirados nessa linha de raciocínio. Então, se eu falei que eu vou fazer um negócio de 7 às 8, eu vou fazer de 7 às 8. E quando der 8 horas, eu vou parar. E dane-se o estágio que eu tô com isso daqui. A não ser que eu esteja num momento tão épico que eu queira continuar, porque eu não quero perder ali a vibe da parada e tal. Mas acho que isso ajuda muito, né? Eu não consigo o tempo inteiro. De vez em quando dá errado, né? Obviamente. Mas é uma coisa que eu faço o tempo inteiro para que os meus deadlines, de fato, sejam úteis para mim, né? Então eu marquei que eu vou fazer ali, vai ser ali. Se não foi ali, Adeus. tchau. Você escreveu livros também, né? Pela Casa do Código? Escrevi 2 pela Casa do Código, 1 pela... E dois eu publiquei pela Limpub. Ah, teve mais já. Teve. E usou o mesmo método, óbvio. Mesmo método. Os Então, livros no foi meio muito... de tudo que já tinha ali, você falou, preciso criar mais um espaço aqui porque eu vou escrever livro. Mesmo método. O último que eu fiz foi parecido, mas um pouco menos que o último. Eu tenho um curso que chama Máquina de Aprender. Que eu tentei, enfim, né, estruturar o método que eu utilizo para aprender. Aí eu peguei esse livro, e falei, agora eu vou gerar desse curso um livro. E aí, né, gerei lá e tal, com LLM, enfim, né, transcrevi todas as aulas e fui gerando. Mas no mesmo esquema, né. O primeiro livro que eu escrevi, que eu publiquei pela Limpub lá, que era o de Play Framework, foi assim que eu fiz. Eu falava, todos os dias eu vou escrever de, sei lá, se eu não me engano, era 10 da manhã a meio-dia. Né? Eu não tinha filhos nessa época. De 10 da manhã a meio-dia. E 10 da manhã a meio-dia, eu ficava ali. Se eu não conseguisse fazer nada, beleza. Não fiz. Só volto a fazer no outro dia, 10 da manhã. Eu acredito muito que tomara que não me entendam mal, mas eu acredito muito que a punição é um mecanismo efetivo de você melhorar, entendeu? Então, qual que é a minha punição? Eu só vou voltar a pegar nisso 10 da manhã no outro dia. Então, tem que doer de alguma maneira. E os deadlines que são oficiais doem. Se o avião partiu, você vai sofrer que você perdeu a viagem. Se a sua empresa perdeu
um lançamento que ela tinha que fazer, que ela tinha se comprometido com o público e ela não lançou naquele dia, ela vai sofrer. E ela não vai querer mais passar por aquilo. Então, eu acredito que dar um jeito de gerar esse sentimento, mesmo que seja de maneira sintética, ele é útil para que você consiga criar espaços de tempo que realmente são efetivos para você fazer alguma coisa. Eu boto fé, criar consequências, né? Ainda que elas não sejam, sei lá, físicas, enfim, mas Isso, consequências acho que eu falei reais, da né? palavra consequência real, Aham. ou assim, real, sintética, acho que é Uhum. melhor que punição. Acho que punição é uma palavra forte, né? Consequência é melhor. Tipo, o quão gostoso ainda é programar, assim, por aprendizado, por, enfim, aprender uma linguagem nova. A pergunta que eu fiz pro Anish nesse sentido é se programar ainda é hobby para ele, sabe? Acho muito legal. Muito. Ainda É, mais programar o que você quer. isso aí que eu tô falando mesmo. Uma coisa normalmente aleatória ali, que ninguém vai ter muita opinião para dar de preferência. Isso. Isso, quero fazer do meu jeito. E é Uhum. isso, tchau. Vou fazer como eu quero, do jeito que eu quero. Eu acho que essa é uma coisa até mais genuína em mim. Assim, acho que eu não nasci com isso. Acho que a coisa que eu faço com mais vontade, que ninguém me dá dinheiro pra fazer, é praticar esporte. Então, acho que se você fosse fazer, né? Você tem pensar em motivação intrínseca e motivação extrínseca. Acho que minha motivação intrínseca está mais relacionada a praticar esportes. Acho que seria, se eu tivesse seguido na profissão de atleta profissional, acho que seria, eu poderia viver o que falam aí, né, de siga o seu propósito, não sei o quê. Mas eu acho que programar, de alguma maneira, virou para mim uma motivação meio intrínseca. Eu acho legal escrever um código que faz alguma coisa para mim. E ainda mais hoje em dia, né, com ferramentas de vibe coding e tal, sei lá, eu tava numa aula de futebol com meu filho e eu sou, enfim, né, eu sou treinador também. E aí eu queria fazer scout dele do futebol. Os objetivos atuais são esses, domínio de bola, marcação combativa, não sei o que e tal. E eu queria anotar por treino dele. E eu anotava no Google Keep, ali. Aí eu entrei, um dia eu tava numa aula com ele, eu entrei no Lovable e mandei. Olha, eu faço isso daqui com meu filho e eu queria ter isso, desse jeito. Fiz tudo no Lovable. Você escreveu a linha de código naquele caso ali, né? E pô, tá lá no Scout, e o nome do site tem Betinho, é scout-betinho.lovable.app. E eu uso regularmente nos treinos dele, entendeu? Então eu acho super legal, acho animal, assim, fazer não só isso, como programar, de fato, meter a mão na massa para fazer o que eu quero, os meus experimentos, escrever o código que eu quero, o produto que eu quero, faz. Acho que é é um público intrínseco, gosto Para mesmo. esses momentos de código for fun, qual que é a linguagem, Elpo? Java, sempre. É Java? Java. Sempre Java e para experimentação mais aleatória, coisas do gênero, eu ainda uso bastante JavaScript. Tá. E que eu lembro, você pegava muito bem com Java na época que a gente se conheceu na Kaelon lá, que, de novo, para quem não sabe o que a gente está falando, faz, sei lá, foi 15 anos nessa altura, sei lá quanto tempo, Não, com é 15, muito tempo. 16 anos faz que eu estou em São Paulo. A gente ficou lá, acho que a gente se separou de lá da casa, deve fazer uns 8 anos, 9, algo assim. Eu lembro que você teve alguns períodos ali, né, de curiosidades que eu achei do caralho, assim. Mas eu lembro de uma época ali do Scala, você chegou inclusive a ficar meio poster boy do Scala ali por um tempo. É uma boa história essa. Então fala um pouquinho mais, que eu tenho uma pergunta Eu relevante li sobre essa situação. que é um cara que chama Jay Fields. Você conhece esse cara? Você já ouviu falar dele? Jay Fields? Eu nem sei hoje em dia se ele ainda escreve. Cara, o nome me é muito familiar, Alberto. Eu não sei se é porque é comum, mas não é Eu achei estranho. aqui um Jay Field, eu acho que é esse daqui, ó, Jay Fields Thoughts. E ele falando de Clojure em 2011. Ah, Esse cara. ah, o editor Valeriano vai colocar alguma coisa em algum lugar aqui, né? Eu li um post desse. Eu falei que eu gosto de autoajuda, né? Eu li um post desse cara que ele falava assim: construindo o seu branding pessoal.
Ai, travou. Voltou. Eu construindo seu branding pessoal. E aí ele deu 3 coisas pra você fazer. Ele falou assim, cria um blog. E tem essa característica que eu acho que me ajuda na efetividade. Eu sou bem soldado. E antes de querer pitacar nas coisas que alguém me diz, eu primeiro faço do jeito que ela me diz pra fazer. Então, eu lembro quando eu comecei a dar aula na Kaelon, e eu falava isso depois para as pessoas que eu treinava, mas eu usava, né, para dar aula o modo esponja, né? Então, imagina que você dava aula de Ruby, você dava, né, de Ruby Rails, e eu vou dar aula de Ruby Rails, e você fala assim, velho, eu faço assim, assim, assado. Eu fazia exatamente do mesmo jeito, pouco importa se eu concordava ou discordava, a não ser que você xingasse o aluno na sala de aula, que eu não ia fazer, entendeu? Mas tirando isso, eu ia repetir, que eu falava assim, velho, eu nem fiz. Se eu não fiz, eu vou mudar pra quê? E o cara já fez e dá certo, então eu vou seguir quem fez e deu certo. E aí esse cara falou assim, cria um blog, contribua no projeto open source, não por altruísmo, e sim no projeto open source que você de fato utiliza e que de alguma maneira alavanque o que você quer, e palestre, para você ficar conhecido. Aí ele falou, blog depende só de você. Cria um agora e escreva. Eu criei um e escrevi. Projeto open source eu nunca tinha contribuído, mas eu era muito, continuo sendo, mas eu era muito fã da Kaelon. Ali, né, hoje a Lura e tal. E eu falava, gente, ia ser muito legal se eu pudesse trabalhar nessa empresa. Mas eu não quero fazer entrevista. Aí eu comecei a contribuir no projeto open source da Kaelon, para que eu pudesse mostrar minhas habilidades de código, sem precisar mostrar num processo seletivo, entendeu? Porque eu ficava muito nervoso no processo seletivo e não sei o que e tal. E aí eu fiz esses 2 e deu certo, fui trabalhar na Kaelon. Aí ele falou desse negócio da palestra. E esse negócio da palestra... Oi, Totô! Já vou aí. Aí eu cheguei na Kaelon, tava com esse negócio da palestra, eu queria fazer palestra. Aí apareceu o Scala. Aí eu pensei assim... Eu não lembro como apareceu a linguagem Scala na minha vida. Eu confesso que eu não lembro de onde veio. Quem me disse, não sei. Mas quando apareceu, eu pensei assim, gente, essa é uma ótima oportunidade de palestrar. Porque se eu aprender esse negócio, eu vou aprender um bagulho que ninguém sabe. Eu posso falar a merda que eu quiser, que vai parecer que eu tô falando uma coisa que faz sentido. Aí eu me dediquei, né? Li o livro do programa em Scala, comecei a codar em Scala, aí eu fiz o processo padrão, não de maneira tão estruturada como eu faço hoje em dia, quando eu quero aprender alguma coisa, naquela época era todo... A única coisa que ficou que naquela época é igual a hoje é esse lance de, se eu pego uma coisa pra fazer, ou eu vou fazer, ou eu vou desistir. Eu não fico levando a coisa ali. Aí eu aprendi mesmo, eu comecei a usar, a gente codou a primeira versão da Lura com Scala, eu comecei a palestrar em Scala na comunidade Ruby que tinha em São Paulo. Eu dei palestra em Scala na comunidade Ruby, eu palestrei na QCon, Guru SP, eu palestrei na QCon com Scala. Aí eu fui pro Scala Days, que era o evento mundial de Scala, né? Aí eu aprendi. E aí Aí a gente fez um monte de caca na Lura, na primeira versão, escrevendo em Scala lá, que a gente queria usar toda a feature da linguagem. Pouco importa se a feature de negócio acomodava a feature da linguagem. Eu queria usar a feature da linguagem. E aí a gente usou um monte de coisa e depois o povo foi pegar o código. Operador. Aí o povo foi pegar o código e ninguém entendia nada do que estava escrito no código, era uma confusão. Aí a Lura decidiu migrar para Java e ali que cessou a minha história como Scala. Um ponto aqui. A gente começou, né, tocou nisso super rapidamente ali, se deu a impressão que foi o mesmo caminho que você fez ali, mas eu queria entender de novo, né, uma curiosidade que eu acho que vai ser interessante para as pessoas que estão aqui, de repente, querendo ou começar ou começando na carreira e pensando, mano, esses velhos estão falando aí. Qual que foi a sua coceira para começar realmente a programar? Você lembra qual foi o primeiro dinheiro que você ganhou profissionalmente desenvolvendo software? Lembro bem. Eu era um aluno mediano na faculdade até o 2º ano. Assim, né? Que é a minha história, como é que foi? Eu era um aluno mediano ali. Se formou em que área? Hã? Se formou em que? Ciência da computação. Ciências. Então eu era aluno mediano até a minha faculdade era anual lá em Salvador. Então até o 2º ano eu era aluno bem médio para ruim.
pra ser bem sincero. Com dificuldade em escrever, em fazer as provas de lógica de programação, dificuldade nas provas de estrutura de dados. Eu não me senti uma pessoa programadora naquela época. Longe disso. E aí, mas eu também estudava menos do que eu deveria para ser, né? Então tem esse negócio. E aí, a minha namorada na época, era minha esposa hoje, Larissa, ela era muito trabalhadora, muito séria. E até hoje, né, sou meio bobo assim, menino e tal. E aí ela falou assim, você vai ser vagabundo pro resto da sua vida? Ai, cara. Aí eu falei, não s- ela, você não vai procurar um emprego? E aí tô de boa. Você quer procurar sempre, procure seu emprego. Eu tô de boa, veja só, né? Assim, né? Tô falando aqui de uma. Eu podia fazer isso, né? Meu pai era classe média, né? É. Minha família era classe média em Salvador, classe média alta, então eu tinha a possibilidade de ser vagabundo. Eu não fui herdeiro, porque eu não herdei ali muita coisa, mas eu tive uma vida muito. Não tenho o que reclamar. Então eu tinha a possibilidade de ser vagabundo, né? Tem gente que não tem. E. Mas aí acho que isso que ela falou ficou na minha cabeça. E aí no terceiro ano da faculdade eu decidi que eu ia me dedicar para a faculdade, a estudar. E aí desses estudos, um amigo meu, eu falo dele, né, porque eu acho legal assim, chama Thiago. Ele já trabalhava numa empresa que chamava Microsiga, que foi comprada pela TOTUS posteriormente. O pai dele era o dono, se não me engano, da Microsiga em Salvador. Então, desde o primeiro semestre que ele estava na empresa do pai de tecnologia, fazendo sites. Quando não tinha WordPress, então era muito comum fazer, né, o sistema de gerenciamento de conteúdo dos sites. Então ele fazia vários e tal. E aí nesse terceiro ano tinha uma festa em Salvador que chamava Festival de Verão. Tem ainda, eu acho. E ele falou assim, velho, vai ter o freela do Festival de Verão, você quer fazer? Vai ser em ASP, não sei o que e tal. Eu falei, eu vou fazer o que, velho? Eu vou fazer o quê? Eu não sei programar nessa linguagem que você está falando. Eu não sei fazer um site. Assim, eu lembro da primeira vez que eu escrevi um A num arquivo, salvei como HTML, abri no navegador e cliquei no A e abri uma página. Eu falei, gente, que negócio maravilhoso. Um mundo de possibilidades. Eu cliquei e abri uma outra página. Que parada é essa? E aí, ele me pegou para mentorar, acho que a palavra que hoje em dia usam é essa, né? Por um mês. Falou, velho, eu vou te ensinar a fazer um site em ASP, a gravar coisas, a gravar e ler do banco de dados era Access, ali, né? Ou e tal. E você vai ser capaz de fazer o site. É isso. Aí eu, soldado, falei, beleza. Todo dia de noite eu ia na casa do cara, todo dia de noite na casa de Thiago. E ele me deu aula mesmo, né? Aula, foi um professor, me dava exercício e eu fui fazendo. E aí eu fiz o site, né? Super estressante. Ali que eu descobri que eu não queria trabalhar em produto. Uhum. Foi numa agência de publicidade que gostava de trabalhar de madrugada, de noite, pedir pizza de noite e de manhã comemorar. Deu certo, vamos aqui. E eu falava assim, você tá louco? Tá Que parada maluco? é essa? Eu trabalhando lá assim, ó. Caralho, o que eu tô fazendo aqui? Sabia nem o que tá acontecendo. Mas foi super massa no final, entreguei, aí eu gostei muito de fazer o site. Aí ali despertou em mim o interesse. No outro ano, nas férias da faculdade, ao invés de ficar de férias, eu vim passar uma semana em São Paulo para fazer curso na Kaelon, meu primeiro curso na Kaelon. E aí, aí o caminho já ficou mais diferente dos meus colegas de faculdade, né? Então, naquela época, férias, vou me divertir. Férias, eu vim estudar para fazer melhorar a minha habilidade de escrever programa de computador com Java, ali no caso, né? Para web. Aí eu voltei, aí comecei a pegar freela para fazer com Java. Aí a coisa foi, né? Aí já era. Aí ali, eu acho que foi o momento que eu entendi que se eu me dedicasse para os estudos, eu poderia prosperar. Faz sentido. E aí, acho que ali foi a chama inicial, a evidência, né? Não foi a chama, foi a evidência que eu fui na Kaelon, eu fiz o site e gostei muito. No outro ano eu fui na Kaelon, fiz o curso. Quando eu voltei, consegui um emprego com o que eu aprendi no curso. Aí eu falei, então acho que o jogo é esse, né? Vou continuar estudando as coisas que eu quero para tentar melhorar e vou
tentando prosperar na minha vida com isso. Cara, sensacional. Muito obrigado, viu, Alves, pelo papo. Acho que pode ser bem útil pra galera que tá começando, mas para mim foi excelente. Então eu tô cumprindo a minha missão de trazer aqui conteúdo que me serve muito bem. Bom demais, foi bom mesmo, valeu pelo convite. Fico muito Valeu, feliz. cara. Obrigado. Aí.